Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a universidade. Antes disso, vou fazer um pedido para você que está me assistindo aí, e é o seguinte: se inscreva no canal e ative as minhas notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um conteúdo novo. Assim você pode estar por dentro do calendário do Enem e principalmente da prova de redação. Então não deixa não de assinar o canal e ativar aqui as notificações, tá certo? Bom, vamos ao que interessa então, vamos partir para o tema de hoje. Eu deixei uma pergunta aqui, escrevi essa pergunta, que é para soar mais como uma provocação para a gente começar a nossa conversa. A universidade é para mim? Por que essa é uma pergunta importante e que a gente deve conversar sobre? Eu tenho muitos alunos, tanto nas minhas redes sociais quanto presencialmente, que se fazem constantemente essa pergunta: a universidade é para mim? E por que não seria, né? A maioria das respostas dos meus alunos é a mesma. A universidade não é para mim, ou eu não consigo acessar a universidade porque eu vim do ensino público. Ou ainda, conversando comigo ali sobre a prova de redação: Ju, eu queria fazer uma ótima prova de redação, mas eu estudo em escola pública. Ou ainda, Ju, eu quero escrever a redação aqui do seu site, mas eu tenho muita dificuldade porque eu estudo em escola pública. O que eu vim conversar com vocês? O seguinte: a gente sabe que existe uma diferença entre o ensino particular e o ensino público. Isso aí não está em discussão. Significa que toda escola pública é ruim? Não, de forma alguma. Significa que toda escola particular é boa? Muito menos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa sugar ou usar daquele espaço que a gente está naquele momento, no caso a escola pública, o máximo que a gente puder. Tudo que ela oferecer pra gente, a gente precisa usar com todo carinho, com todo empenho. E aí? E o que ela não oferecer pra gente? O que ela não oferecer, a gente não vai ficar esperando ela oferecer. A gente vai correr atrás por outros caminhos. Então, sim, talvez a gente precise mesmo dar 2 passos aqui em busca de uma redação nota 1000, por exemplo, enquanto o meu aluno da rede particular vai precisar dar 1 passo. Eu sei que isso acontece, mas isso não pode ser um impeditivo. Se a gente tem que dar 2 passos até essa nota 1000, vamos dar os 2 passos. E a escola não pode ser aquilo que entra como o mas na sua frase. Eu não posso dizer: eu queria escrever uma boa redação, mas eu estudo em escola pública. Não! Eu queria escrever uma boa redação, estudo em escola pública e escreverei uma boa redação. Se eu quero, se eu tenho certeza desse objetivo, eu vou caminhar em direção a ele. Não vou ficar esperando isso chegar na minha mão, gente. E isso não vai acontecer também na universidade. Isso é quase um preparatório para entrar na universidade. Lá, o seu professor não quer saber se você está indo à aula, se você está entendendo o que ele está falando, se você está acompanhando a matéria, se você está lendo o texto em casa. Isso não diz respeito à vida dele. Ele cumpre o trabalho dele, quer fazer uma pesquisa, quer ir em sala de aula e dar a aula, mas ele não toma conta da sua vida. Ele não quer saber se você está empolgado, se você não está, se você está engajado naquela matéria. Nada disso importa. Da mesma forma que quando vocês se sentirem assim no ensino médio, tô lá, meu professor não ajuda, ele não passa um tema, o cara não me incentiva a escrever, beleza, eu vou ficar esperando ele me incentivar? Eu vou ficar lá falando: nossa, eu tô aqui no 3º ano esperando o professor chegar com um tema? Claro que não. Poderia? Poderia. Vai resolver o meu problema? Não vai. Então vamos pensar em possibilidades de solução concretas, reais. O que eu posso fazer, por exemplo? Vou citar o que está mais próximo de mim. Vai lá no meu site com o seu e-mail gratuito, se inscreve e recebe toda sexta-feira uma proposta de redação. Toda sexta-feira você pode escrever. Não, Ju, mas aí eu tenho dificuldade também em física e eu não dou conta. Meu amigo, se você jogar aqui nessa internet de meu Deus, o conteúdo que você tem dificuldade, você vai achar muita gente para te explicar esse conteúdo. Muita gente. E de muitas formas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode ficar estagnado e nem encarar esse ensino público como algo que impede a gente de acessar a universidade, tá? Eu sei que é mais difícil. Eu não vim aqui para falar para vocês que essa diferença não existe, ou que é drama, que é... Não tô aqui para isso. Tô aqui pra gente encarar essas diferenças. Elas existem? Existem. O que eu vou fazer a partir dessa diferença que existe? Seria bom que não fosse assim? Seria. Por enquanto é? É. Então eu preciso lidar com isso. A gente precisa lidar
com essa realidade. Tá, Ju, mas ó, veja bem. Eu estudo numa escola pública super legal, meu professor me incentiva demais na redação, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho como ficar fazendo essa redação e pra mim é difícil, eu tenho que dividir escola e trabalho, o que eu faço? Tá, lembra que eu falei que talvez a gente tenha que dar 2 passos enquanto algumas pessoas vão precisar de 1 passo? É mais ou menos isso, eu sei, é difícil, é cansativo, super, tenho alunos que trabalham, vários. Mas a gente precisa focar no objetivo. E é o seguinte, a universidade é para mim? Nem todo mundo precisa cursar um ensino superior. A gente precisa desmistificar isso também. Para ser uma pessoa influente ou alguém que o pessoal gosta de falar que deu certo, você não precisa de um curso superior. Tem muitas pessoas fazendo excelentes trabalhos aí que não demandam um ensino superior. E aí? É para mim? Eu quero esse ensino superior. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes não é o seu perfil, às vezes você não quer, às vezes aquilo não foi feito para você. E pode ser que não tenha sido mesmo. E aí você vai desenvolver habilidades de outras formas, que não ingressando numa universidade. E aí vai justificar você ficar estudando por ingresso numa universidade enquanto você trabalha, se não é isso que você quer? Poxa, não, né? Então a gente precisa pensar primeiro se realmente é isso. Ah, Ju, não sei, mas quero entrar lá para saber. Ótimo, beleza, eu dou todo apoio, acho que tem que entrar mesmo, tentar mesmo, ir lá ver como é que é, se aquilo te satisfaz, não te satisfaz, se te empolga ou se não te empolga. Super acho que tem que fazer. Então você tem que pensar no seu objetivo quando tiver difícil, cara, porque vai estar difícil, sabe? Em algum momento aquilo vai ser complicado. Tô cansado, trabalhei, eu daria qualquer coisa para não escrever essa redação. Mas eu sei que se eu não escrever a redação, isso vai ter uma consequência. E a consequência vai ser, provavelmente eu não vou conseguir progredir minha nota. Se eu não consigo a progressão da nota, minha nota no Enem final vai ser ruim. Se ela for ruim, eu não consigo a vaga que eu queria. Então, é foda, é complicado, mas a gente precisa pensar nesse longo prazo, sabe? Eu sei que às vezes é mais fácil falar, não, hoje eu tô cansado, hoje eu tive aula o dia inteiro, eu vou chegar aqui, almoçar e vou ficar de boa aqui a tarde toda. Tá bom, isso vai ter uma consequência pra você no dia, que é o quê? Descansei. Tô ótimo, ó, lindo, soninho da beleza. Mas também vai ter uma consequência a longo prazo, né? Que é, não estudei ali no tempo que eu tinha, seja ele qual for, e aí a longo prazo eu não consegui o meu objetivo. Veja, eu não tô romantizando e nem falando que vai ser fácil, bonito e lindo o tempo todo, porque eu sei que não vai. Em alguns momentos essa dificuldade ela vai aparecer, em algumas horas mais, outras menos, mas a gente precisa focar no objetivo final. Se a gente tem isso em mente, não é que fica mais fácil não, mas pelo menos a gente entende por que tá fazendo aquilo. E entender é o principal, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. Pensem nos objetivos. Não vivam só pensando assim, eu vou para a escola porque eu tenho que ir para a escola. Não, tenta entender por que isso faz parte de um processo educativo, onde isso pode te levar, por que talvez se dedicar um pouco mais ali no seu ensino médio pode ser um benefício para você. Ou pensa na universidade com carinho, pensa o que você estaria fazendo ali, se imagina daqui a algum tempo como é que você quer estar, o que você quer estar fazendo e vê se a universidade cabe nesse seu projeto. Ela pode caber, e ótimo, a gente tem um caminho para trilhar lá, e pode não caber também, não tem problema nenhum, e aí você vai saber que você pode focar em outras habilidades, pensando em como você gostaria de estar daqui a um tempo, certo? Continuando a nossa conversa aqui, eu sei que esse é um momento em que a gente está pensando em muitas coisas, levando muita coisa em consideração, mas eu queria vir aqui não só falar das dificuldades, mas mostrar oportunidades. Porque a gente falou aqui, mais pro comecinho do vídeo, que existe mesmo essa diferença entre ensino público e ensino particular, existe uma diferença de assessoria entre um e outro, e a gente sabe. Eu sei disso sozinha? Não, todo mundo sabe. Todo mundo, é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas sabem. E isso é reconhecido pelo Estado, é reconhecido pelo governo. Por que eu estou dizendo isso? Se existe uma diferença reconhecida, existem também ações para que essa diferença não seja tão
absurda ou ela não leve a consequências muito penosas. Como assim? O Estado ele vai te oferecer algumas alternativas para você usar na tentativa justamente de suprir essa diferença. Vamos entender melhor. O ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, é uma dessas alternativas que o Estado oferece. Por quê? O ProUni só aceita inscrições de pessoas com uma determinada renda e egressas de escola pública. Então vamos entender. O ProUni, o que ele vai fazer por você? Ele vai te oferecer uma bolsa em uma universidade particular. Fala, não, Ju, isso é legal, porque onde eu moro não tem universidade pública, eu não poderia me mudar para uma cidade com universidade pública porque eu não tenho grana para me bancar lá, então eu tenho que ficar aqui na minha cidade, e aqui na minha cidade tem uma universidade particular bacana, credenciada lá no MEC e tal, participa do ProUni, joia. O que o ProUni vai fazer por você, né? Com a prova do Enem, ou seja, com a nota que você tem naquele exame, você vai se candidatar no ProUni. E aí, se a sua família, você e sua família, tem até 1,5 salário mínimos, aqui, veja que eu tô falando per capita, tá? Tô falando por pessoa. Então, 1 salário mínimo e meio, até 1 salário mínimo e meio, você tem 100% de bolsa. Ou seja, você vai cursar gratuitamente aquela graduação que você escolher, desde que, claro, você seja aprovado no processo seletivo. Não, bacana, porque minha mãe ganha 2 salários mínimos, mas aqui em casa sou eu, minha mãe e mais 2 irmãos. Perfeito. Quando a gente fizer essa divisão per capita, por pessoa, isso aqui vai dar menos do que 1,5 salário. Então, você pode participar desse processo e tentar uma bolsa integral. Não, Ju, mas aqui, deixa eu te falar. Aqui em casa é um pouquinho maior o salário. Não chega a dar isso aí por pessoa, não. Como é que eu faço? Se a gente está falando de uma situação de até 3 salários mínimos, você tem 50% de bolsa. O que significa que em um curso que custa, por exemplo, R$800, você vai pagar 400 mensalmente. Então, é uma ajuda de custo para essa graduação. Uai, tá, mas e aí? Aí eu entro e aí até o fim do curso eu tenho 100% de bolsa, 50% de bolsa? Sim, até o fim do curso. Não depende de nada? Depende. Você tem uma contrapartida que é a seguinte: o seu coeficiente, o que é isso? A sua nota, né? Na faculdade a gente tem nota, assim como você tem nota lá na escola. A média das suas notas não pode ser menor do que 75%. Essa é a sua contrapartida, é se sair bem no curso. Então eu tenho 100% de bolsa, o Estado está pagando meu curso, quero fazer Direito. O Estado está pagando meu curso de Direito numa universidade particular. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 75% de nota. É isso. Sua contrapartida é estudar. Certo? Então, se vocês se encaixam nessa situação, é importante estar atento ao ProUni. Muita gente perde essa oportunidade por não saber que existe, por não conhecer o programa. Tá? Ju, legal, não, acho o ProUni legal, posso pensar sobre isso, mas eu queria mesmo estudar na universidade pública, eu não queria estudar numa universidade particular. Para mim vai ser melhor, eu acho que o ensino é melhor, eu tenho minhas crenças aqui de que eu preciso cursar uma universidade pública. Sem problemas, vamos ver agora as suas possibilidades dentro da universidade pública. A maioria delas está disponível no SISU, ou seja, ofertam as suas vagas a partir do SISU, que é um sistema de seleção unificado. E acontece online logo depois do resultado do Enem. Fica atento, inclusive. Bom, por que eu vim aqui falar do SISU? Olha o que acontece. Geralmente, eu vou pegar esse número e ele não é um número tão distante da realidade não, tá? Essa aqui é uma média de entrada anual dos alunos da universidade. O que isso significa? Que eu vou pegar a UNB, por exemplo, que é a Universidade de Brasília. UNB, beleza. A UNB vai ofertar 100 vagas no curso de Direito. Então eu tenho esse total, eu tenho 100 vagas no curso de Direito. Como que essas vagas se dividem na hora de você fazer sua inscrição? 50 vagas, ou seja, 50% do total de vagas vai ser para ampla concorrência.
E os outros 50? Os outros 50 para alunos que vieram de escola pública. Ué, então peraí. Ampla concorrência quer dizer quem não estudou na escola pública? Isso. Então quer dizer que eu vou competir aqui com esses 50 só de quem veio de escola pública? Sim. E aqui? Aqui fica quem não veio. Ah, tá. Tá. E se a pessoa que não veio de escola pública quiser competir na escola pública, ela pode? Não. Porque ela não veio da escola pública. Mas, e se eu que sou egresso de escola pública quiser competir aqui na ampla concorrência? Posso? Pode. Aqui pode todo mundo. Aqui só pode quem veio de escola pública. Então a gente está equiparando a concorrência, certo? Então aqui eu tenho a competição, né? Eu tenho a competição de notas entre alunos de escola pública. Enquanto aqui eu vou ter entre alunos de escola particular. Tá. E essas 50 aqui dividem mais o quê? Nada. 50 de ampla concorrência fica lá. Agora essas aqui continuam se dividindo. Vamos entender. 50 vagas para quem veio de escola pública. Ah, mas tem uma diferença. Aqueles que vieram de escola pública e têm uma renda menor ou igual a 1,5 salário mínimo por pessoa, e aquele que veio da escola pública e tem uma renda maior do que 1,5 salário. O que isso significa? Significa que eu tenho, de novo, eu já dividi o meu número de vagas uma vez, 50-50, eu vou dividir de novo em 50%. Então vem 25 vagas, né, que é 50% de 50. Para aquelas pessoas que ganham mais do que 1,5 salário mínimo per capita lá na família, e outra modalidade aqui também com 25 vagas para aquelas pessoas que ganham menos ou o equivalente a 1,5 salário por pessoa. Essa sempre é a conta per capita, tá, pessoal? Ah, entendi. Tá. Eu tô nessa categoria aqui, João. A renda lá em casa não dá, não chega nem a dar 1,5 salário por pessoa. E aí? Aí ela vai continuar dividindo. Você vai competir nessas 25 vagas que vão se dividir em vagas específicas para candidatos pretos, pardos e indígenas. E outras vagas que eles vão chamar de demais vagas. O que significa demais vagas? Significa que se você tá lá na família que a renda per capita é menor que 1,5 salário por pessoa e você não é preto, pardo e indígena, você vem competir nas demais vagas, que são 11. Lembra? A gente tinha 25. E aqui? 14. Ah, de onde eles fazem essa conta aqui para cá é 14, para lá é 11? Porcentagens do IBGE, tá? Quando o IBGE ele faz o perfil da população brasileira, ele embasa o MEC para fazer a divisão dessa forma. Então veja, entendi. Não, então tá, então eu vim da escola pública, eu tenho uma renda menor do que 1,5 salário mínimo por pessoa lá em casa e eu sou autodeclarado preto. Perfeito, você vai competir aqui. Uai, então quer dizer que todas as pessoas que estão disputando essas 14 vagas têm o mesmo perfil? Tem. Não, legal. Mas e aí, eu tenho 1,5 salário mínimo, não sou preto, pardo e nem indígena. Beleza, vem que compete nessas vagas. E você vai competir com pessoas do mesmo perfil, certo? Ah, tá. Não, mas é porque eu tô acompanhando aqui o SISU mostra a nota todo dia, né? A atualização da média. Eu tô olhando aqui e... não sei não, essa nota aqui, dessa categoria, tá mais baixa do que essa. É mais fácil eu entrar por aqui. Eu vim da escola pública, eu tenho menos de 1,5 salário per capita na família, mas eu sou branco. Mas essa nota tá menor. Eu vou pôr aqui, qualquer coisa eu auto me declaro. Não, tá? Não. De jeito nenhum, nunquinha. E aí vou falar, eu nem vou discutir a questão ética aqui, tá? Nem vou, porque... Não, mas já vi com os meus próprios olhos, esses 2 olhos, pessoas que se autodeclararam pretas e eram assim, da cor desse papel, e aí elas lindamente perderam a vaga na universidade depois de estar cursando medicina há mais de 1 ano. Acho que você não quer isso. Então, o que eu vou prestar atenção? É enquanto tá essa nota ou essa nota? Não, é em qual perfil eu me encaixo. Então, eu tô aqui. Nesse perfil,
não sou preto, não sou pardo, não sou indígena, é aqui que eu vou competir, certo? Então, por favor, gente, não faz coisa errada não, tá? E ó, a mesma coisa pra cá, ó. Se eu tô vendo que a nota aqui tá menor e eu estudei em escola particular, não faz a graça de vir competir aqui na escola pública não. Por quê? Você vai ser barrado na matrícula, tá? Você não tem documentação para apresentar isso, então você perdeu a oportunidade de competir pelo SISU. E eu já vi gente fazendo isso. Muitas vezes, pela falta de informação, nossa, mas eu vi a nota menor lá, coloquei. Mas então presta atenção, porque se você não competir na sua modalidade, no seu perfil, você vai perder a vaga. Bom, e aí, Ju? Acabou? Aqui é só essa divisão? Fica 14 e 11? Não, tem mais uma que a gente precisa conversar sobre ela. Lembra? Eu acabei de virar a folha e a gente tinha 14 para pretos, pardos e indígenas e 11 chamado demais vagas. Elas vão se dividir de novo. Por quê? Dentro de pretos, pardos e indígenas, eu tenho um grupo que vai se manter nesse perfil, pretos, pardos e indígenas, e eu tenho outro que vai competir na categoria pretos, pardos e indígenas com deficiência. Essa categoria se desmembra. Então, dentro disso aqui, desse grupo, eu tenho com deficiência. Da mesma forma que dentro desse grupo, eu vou ter as demais vagas que vão se manter e tenho demais vagas para pessoas com deficiência. Como? Quantas? Ó, pra cá a gente tinha 14. 11 ficam com esse grupo, pretos, pardos e indígenas, e 3 para pretos, pardos e indígenas com deficiência. Ué, então quer dizer assim, vamos voltar lá no começo. Eu vim da escola pública, tá? Lá em casa, eu tenho menos de um salário mínimo e meio per capita. Tá bom. Eu sou autodeclarado preto, ok. Eu tenho uma deficiência reconhecida lá pelo MEC como condição de cota. Eu posso entrar como cotista de deficiência. Então quer dizer que eu só vou competir com essas pessoas, com outras pessoas, egresso de escola pública, menos de um salário e meio, preto, pardo, indígena e com deficiência? Sim. Essas 3 vagas são destinadas apenas para essas pessoas. Ju, se acontecer, por exemplo, é muita especificidade, então eu tenho um curso em que não tiveram 3 candidatos. Não tem problema, essa vaga vai retrocedendo. Ela não foi tirada de alguma forma, desse quadradinho, desse conteúdo, ela volta para cá. Então, não tinha nenhum candidato com essas características, com esse perfil. O que eu faço? Essa vaga vem para cá de novo. Simples, tá? Bom, a mesma coisa aqui. Então, aqui a gente está no perfil socioeconômico de menos de um salário mínimo e meio, vindo de escola pública, mas eu não sou nem preto, nem pardo, nem indígena, eu me autodeclaro branco. Beleza. 9 vagas para você, 2 vagas para você que é branco e tem deficiência. Mesma coisa. Ju, mas não apareceu 2 pessoas querendo vaga nesse curso com essas características. Beleza, a vaga volta para cá, tá? Tranquilo. Essa vaga ela não é perdida, ela não é nada. Ela vai ser redistribuída e acreditem em mim, essas pessoas existem e elas vão ocupar essas vagas e que bom que elas vão ocupar essas vagas. Bom, mas tá bom, Juliana, você falou aí até cansar sobre pessoas com rendas abaixo ou igual a um salário mínimo e meio. Mas e eu, que tenho um salário mínimo acima e estudei em escola pública? Renda maior do que 1,5. Vocês lembram quantas vagas a gente tinha aqui? Vou refrescar a cabeça de vocês, 25. Por que 25? Porque os outros 25 estão lá na renda com menos ou menor ou igual a um salário e meio. E de onde veio 25 com 25? Das 50 vagas destinadas a egresso de escola pública. Então aqui vem escola pública, renda maior que 1,5. A mesma divisão. O que vai acontecer? Parte das vagas para pretos, pardos e indígenas, parte para as demais pessoas. Esse grupo se dividindo em com deficiência e sem deficiência, e este grupo também se dividindo em com deficiência e sem deficiência. Beleza? Tranquilo. E os números se mantêm, eram 25. 14, que vai ser redividido em 11 e 3. Aqui a gente tinha 11, vai ser redividido em 9 e 2. Mesma coisa. Tá. Juliana, mas por que você está mostrando tudo isso?
Primeiro, para que você pense direitinho em qual perfil você se encaixa na hora de fazer sua inscrição lá no SISU. Isso muda muito? Muda. Por quê? Porque às vezes eu estou competindo em uma categoria X e nessa minha categoria X a nota de corte é 800. Mas se eu estivesse competindo na minha categoria certa, que é a Y, a nota de corte era 760. Aqui eu passava, aqui eu não passava. E aí? Faz diferença? Claro que faz diferença, gente. Então, por que eu tô trazendo essas informações? Primeiro, porque muita gente desconhece que essas diferenças existem. Então, você olha lá um monte de opção para clicar ali, né, se cadastrar e fala, nó, disso tudo aqui, eu vou clicar em ampla concorrência, porque lá tá escrito que pode concorrer todo candidato, pode concorrer nisso aqui, então eu vou clicar. Mas às vezes você está desperdiçando uma oportunidade justamente de tentar equilibrar as deficiências que a gente teve no ensino, ou enfim, as dificuldades que a gente passou, que são diferentes das dificuldades do outro. Então eu tô lá, às vezes competindo na ampla concorrência, mas eu podia estar competindo com pessoas com o mesmo perfil social que eu. Se a gente tem essa oportunidade, a gente deve usar, tá? A gente não pode negligenciar. Então, primeiro, para isso, para informar. Segundo, para dizer para vocês que a escola pública, mais uma vez, ela não é um impeditivo para você conseguir a sua boa nota e principalmente para você conseguir sua vaga na universidade. Por quê? Porque depois de muito tempo tentando, foi conseguido que 50% dessas vagas estivessem destinadas para esses alunos. Ainda é pouco? Talvez seja pela discrepância, mas a gente tem 50%, então vamos usar, sabe? Vamos atrás de conseguir ocupar mesmo esses 50%, tá certo? Então veja, se informe, trace o seu perfil social, faz esse organograma aqui comigo, vai olhando para onde está o seu perfil para você saber em qual alternativa clicar na hora do SISU. E principalmente, se empolgue, cara, se anime. Por quê? Minimamente a gente tem uma compensação de danos aqui, que estou competindo com pessoas que mais ou menos têm o mesmo perfil que eu. Isso já é muito bacana. Resolve? Não. Mas ajuda? Ajuda, com certeza, tá? Então, ó, se anima, se empolga e pensa sobre a universidade, pensa sobre o que você quer, pensa sobre os seus sonhos. É o momento de pensar mesmo. E aí, se quiser trocar uma ideia comigo, deixa aqui nos comentários ou manda lá no direct do Instagram, que eu sempre respondo todo mundo. E aí a gente vai conversando melhor sobre isso, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber mais sobre o ProUni ou sobre o SISU, né, sobre esse sistema de seleção, é só deixar um comentário aqui pra mim. E se você gostou desse vídeo, clica no curtir, por favor. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchauzinho!